Muito bom dia a todos e todas. Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as Escrituras? Com o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, eu acolho a essa celebração, a este culto, cada um e cada uma de vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quando verdadeiramente nós nos encontramos na presença de Deus e nós estamos abertos e abertas àquilo que Ele quer nos ensinar, o nosso coração se alegra, arde, se admira, pois Deus vem ao nosso encontro. É Ele que vem até cada um e cada uma de nós. Nos sentimos da mesma forma como também se sentiram os discípulos enquanto iam até Emaús, ao ouvirem as palavras que Jesus profetizava, sem nem ao mesmo o reconhecerem, sem nem ao mesmo se lembrarem e saberem que era Ele. Portanto, que nesse dia nós possamos deixar de lado aquilo que ocupa a nossa mente, o nosso coração e focarmos naquilo que Deus quer nos ensinar e quer nos dizer. Que assim seja. Amém. Assim nos reunimos como uma família cristã, não em nosso nome, mas em nome e na presença desse Deus que vem até nós, esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Iniciamos este culto louvando. E assim como nós louvamos, agradecendo a Deus pela dádiva da vida, por mais um dia que se inicia, nós também nos achegamos a Ele em oração e queremos colocar tudo o que pesa e nos tira da presença de Deus nesta oração, para que, perdoados, perdoadas, nós possamos estar e nos colocar na presença de Deus e celebrarmos esse culto para a sua honra e para a sua glória. Coloque em oração tudo aquilo que pesa e está em seu coração, em sua mente. Oremos. Grandioso Deus e Pai, gratos e gratas nós te somos pela vida,
que tu nos deste e que tu tens cuidado dia após dia. Gratos e gratas nós te somos pelo teu amor por cada um e cada uma de nós. E diante desse amor que vem de ti, é necessário que nós confessamos que temos pecado. Pecado contra ti e contra a tua palavra. Pecado contra nosso próximo, nossa próxima e também contra nós mesmos. Pecamos, Senhor, quando não cuidamos da tua criação tão perfeita e maravilhosa. E quando, de alguma forma, vivemos afastados de ti e também da orientação da tua palavra. Bondoso Deus, pedimos perdão e pedimos renovo no nosso caminhar, pois sabemos que a morte de Cristo não foi em vão. E por mais que não mereçamos, carecemos do teu perdão e também da condução. Por isso, nos perdoa, nos guia nos nossos passos, no caminhar da nossa vida. De modo que a tua vontade e aquilo que tu queres para cada um e cada uma de nós sejam o caminho e os nossos passos que iremos trilhar e seguir. Limpa, Senhor, os nossos corações e habita no nosso ser. Assim te pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Mas agora, diz assim o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Palavras de Isaías 43, versículo 1. Quando nós confessamos os nossos pecados, não apenas reconhecemos os nossos erros, nossas falhas, nossas limitações perante a presença de Deus, mas pedimos que Ele apague e que Ele se esqueça desses nossos erros e transgressões. E essa também é a promessa que Deus faz a cada um e a cada uma de nós. Assim, Deus nos ouve, Deus nos perdoa dos pecados e também nos conduz para uma nova vida, moldando o agir através do Espírito Santo no agir de cada um e cada uma de nós. Amém. Diante dessa confissão sincera que cada um e cada uma de nós fez, eu anuncio o perdão dos pecados que vem de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por nos guiar e também nos conduzir a cada um e a cada uma que são povo de Deus, por nos dar a sabedoria e também o discernimento no dia a dia, nas decisões e também nas estratégias da nossa vida, por nos guiar e também firmar os nossos passos no anúncio do Evangelho, na vida cristã diária, queremos render graças a Deus, cantando e louvando. Assim como nós estamos, convido a termos momento de oração. Deus de amor e misericórdia, gratos e gratas nós te somos pelo perdão, pela ressurreição, pela vida que transcende este mundo. Assim, Senhor, sê tu conosco neste momento de culto, neste momento onde nós queremos ler da tua palavra e receber da tua palavra para a nossa vida. Que seja um momento de reabastecermos a nossa fé e de olharmos sempre no horizonte de que não termina aqui neste culto, mas aqui nós nos alimentamos dessa fé para levarmos a tua palavra a todas as pessoas que estão ao nosso alcance, com a nossa vida, com nossas escolhas, com nosso testemunho, com o nosso exemplo. Que nosso coração e mente sejam terra fértil, onde essa semente de fé, de graça, de amor,
nasça, cresça e produza bons frutos para o teu reino, já agora aqui neste mundo. Se tu conosco, hoje e sempre. Amém. E assim convido para, em preparação à liturgia da palavra, cantarmos pela palavra de Deus. Acolhemos neste domingo, nesta semana, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36 até 48, que também nos conduzem para a meditação do dia de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36 até 48, que nos diz assim: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e também atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes, eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendeis aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se apagasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Até aqui, palavras da salvação, demos graças a Deus. Que a graça, a paz e o amor desse trino Deus seja com cada um e cada uma de nós. Amém.
Estimados irmãos e irmãs em Cristo, hoje queremos ouvir sobre um texto muito importante da nossa vida cristã. Um texto onde Jesus aparece bem no meio dos seus discípulos e discípulas na cidade de Jerusalém. O texto de Lucas não nos diz, mas é muito provável, como nos contam os demais evangelhos, que os discípulos estivessem com as portas e as janelas da sua casa trancadas. Mas por qual motivo isso acontece? Jesus havia sido levado, sofrido numa morte de cruz e morto na cruz. Os discípulos, por sua vez, tinham medo de que acontecesse algo parecido com cada um deles. Medo de que se alguém identificasse cada um e cada uma deles e delas como seguidores e seguidoras de Cristo, que sofressem a cruz também, ou uma morte de uma outra maneira. E ali, com portas fechadas, janelas trancadas, estão eles, decidindo o que eles iriam fazer com a morte de Cristo. Qual seria o futuro deles? O que eles iriam fazer na situação onde eles estavam? Acabaram de perder o seu mestre, seu referencial da fé, para uma morte na cruz, sem esperança, vazios. O que eles iriam fazer a seguir como discípulos de Jesus Cristo? E antes mesmo que aqueles homens que estavam com Jesus no caminho de Emaús pudessem falar ou se dar conta, ou relatar a sua experiência, Jesus aparece no meio dos seus discípulos ressurreto. Jesus ressuscita. Imaginem o espanto que eles tiveram. O próprio texto nos relata que eles estavam achando que estavam diante de um espírito. Mas quando Jesus lhe mostrou os seus pés, quando Jesus mostrou as suas mãos, eles acalmaram os seus corações, eles se acalmaram. Se acalmaram porque viram que as marcas da morte de cruz estavam com Cristo. Se acalmaram pois sabiam que ali estava o Mestre que o acompanhavam por muito tempo. E para aqueles que ainda possuíam alguma dúvida, Jesus deixou que eles se tocassem as feridas, que eles lhe apalpassem. E em seguida pediu algum alimento para comer, para assim mostrar que ele mesmo estava ali, com suas necessidades humanas, com seus desejos humanos por alimento. Mas por qual motivo Jesus tem a atitude de mostrar as suas feridas, de comer na frente dos discípulos? Seria apenas para realmente crerem que ele era realmente o Mestre ressurreto? Agostinho assim afirma: ele ressuscitou com as suas feridas curadas e suas cicatrizes mantidas, pois isso ele julgou útil para os seus discípulos, que suas cicatrizes fossem mantidas, para que por meio delas as feridas dos corações fossem curadas. Jesus manteve as cicatrizes da morte, da cruz, consigo, com seu corpo ressurreto. Jesus manteve as cicatrizes da morte de cruz para que os seus discípulos tivessem a chance de perdão pela incredulidade, por não crerem, por não entenderem a proposta e também a palavra de Deus. Assim Jesus o fez, pois sabia que os seus discípulos não tinham entendido verdadeiramente a missão que ele estava trazendo às pessoas naquele mundo, para aquele tempo e também para cada um e cada uma de nós hoje. Eles não entendiam a missão de Cristo e ele precisava que as feridas fossem mantidas. Ao mostrar as marcas da morte de cruz e ir ao encontro dos discípulos, a ir até onde os discípulos estavam, fez com que os seus olhos se abrissem para este Cristo ressurreto e a sua missão neste mundo. Só assim Jesus poderia continuar a sua missão. Só assim a missão poderia ser entendida e levada adiante.
Só assim ele poderia preparar os discípulos para o que viria a seguir, para o que iria ainda se completar. E a partir do comer, assim como o fez na instituição da ceia, onde alertou também os discípulos sobre a sua morte, mas não foi ouvido, Jesus novamente come e faz com que esta refeição anuncie também a sua ressurreição. Depois de comer, depois de dar tempo aos seus discípulos para que entendessem o que havia acontecido, Jesus passa a instruí-los. Jesus passa a dizer qual é a vontade de Deus para aquele momento. E ele assim o faz, lembrando de palavras contidas no Antigo Testamento, de Moisés, dos profetas, dos Salmos, palavras essas onde Cristo é o centro e que não podem ser interpretadas sem esse Cristo central, crucificado e ressurreto. O Antigo Testamento não pode ser interpretado sem o Cristo vivo, ressurreto, onde passou pela cruz. Aqui Deus abre as mentes e também abre os corações dos discípulos por meio da sua palavra e da fé que ele mesmo concede e faz germinar nos corações daquelas pessoas. Assim como aqueles homens no caminho de Emaús, Jesus dá entendimento dos textos bíblicos para também os seus discípulos. Jesus explica os textos e explica os acontecimentos. E isso não acontece para que eles apenas entendam e guardem para si aquilo que acabara de acontecer e que ainda iria acontecer. Não. Jesus tem um propósito muito maior com esse agir e nessa forma. Ele quer que estes homens, mulheres, preguem sobre a sua morte e ressurreição. Preguem sobre a morte e ressurreição desse Cristo. Preguem que esta morte gera arrependimento para a remissão dos pecados. Por isso a confissão dos pecados é tão central e importante nos nossos cultos. A missão iniciada por João Batista deve continuar com os discípulos de Jesus. João Batista inicia essa missão, Jesus a cumpre e os discípulos seguem anunciando. É por isso que Cristo permanece com eles por alguns dias. É necessário que estes homens, mulheres, discípulos e discípulas entendam e creiam na ressurreição de Jesus e possam anunciar com clareza, com convicção, que assim como eles têm a chance de perdão dos pecados, quando os confessam de coração, cada pessoa, não só de Jerusalém, não só daquele tempo, mas todas as pessoas em todos os lugares e em todas as épocas do mundo têm a mesma chance de perdão, de reconciliação, de volta e união com Deus. E por meio destes homens, mulheres e do constante anunciar destas palavras, que hoje nós nos reunimos em culto. Que hoje nós também anunciamos o Evangelho, a morte, a ressurreição, o perdão, a vida plena e eterna. Isso só acontece porque homens e mulheres foram alcançados e alcançadas com essas palavras de salvação. A palavra que nos lembra que Cristo sim ressuscitou, que Cristo sim vive e que um dia Ele voltará para nos buscar. E que um dia nós também viveremos eternamente. A pergunta que nos cabe refletir, então, se faz. Se esta palavra também me alcançou hoje, 2000 anos depois deste evento, eu vou cumprir a minha tarefa de não apenas vivê-la, mas também anunciá-la para mais pessoas? Se essa palavra me alcança, o que eu faço com essa palavra? E se sim, quando eu vou começar a anunciar essa palavra? Anunciar com palavras, anunciar com a nossa vida, nossas escolhas, nossas atitudes, que é o mais fundamental e essencial. Todos e todas nós queremos uma igreja mais inclusiva, uma igreja mais atrativa, uma igreja missionária.
Queremos uma igreja com participação, uma igreja viva. E isso não depende somente do ministro, não depende da ministra, muito menos do presbitério, presbíteros e presbíteras. Só depende de como todas as pessoas, seja ministro, ministra, presbítero, presbítera, membro da comunidade, de como nós todos vivemos a nossa fé, que nos é dada e que nos é alimentada diariamente. Como nós vivemos essa fé que temos recebido? Se a vivemos somente no culto, seja presencial, seja online, é isso que nós temos. Um momento de fé em culto. Mas se a vivemos diariamente, nas nossas escolhas, atitudes, no nosso dia a dia, teremos diversidade de dons, de serviços, onde todas as pessoas contribuem com seu tempo, com seus dons, com sua criatividade, e ninguém fica sobrecarregado, ninguém se sobrecarrega, e temos mais atratividade, criatividade, diversidade na nossa igreja, nos nossos cultos, nos nossos grupos, e assim nós teremos uma igreja atrativa, missionária, cheia de fé e de vida. Reflita nessas perguntas. Pensa em como tem sido o teu viver cristão neste mundo, no teu dia a dia. Se é um viver apenas de domingo, onde eu cumpro o meu dever, se assim podemos dizer, de ir até a igreja e nos reabastecermos da nossa fé, ou se é um viver onde eu amo a Cristo e por aquilo que Ele fez por mim um dia, há tanto tempo atrás, e que as consequências desse agir de Cristo ainda me alcançam hoje, se através disso, em troca e por livre e espontânea vontade, eu sirvo a este Cristo. E a missão que Ele trouxe para este mundo, onde cada um e cada uma de nós somos batalhadores e batalhadoras também, de levar essa missão para outras pessoas. Eu quero anunciar a palavra desse Cristo a toda e qualquer pessoa, através das minhas atitudes, da minha vida, ou eu só quero viver isso para mim, no meu tempo e na minha fé individual. Que Deus nos ilumine e nos mostre o único e verdadeiro caminho a seguir. Que a ressurreição de Cristo não tenha sido em vão para a nossa vida, para nossos dias. Que ela possa ser o centro da nossa vida. Que nós possamos ser um pequeno Cristo para cada pessoa que nos cerca. Que nós podemos ter pequenas atitudes cristãs para todas as pessoas que estão à nossa volta. Que assim Deus nos anime, nos encoraje e nos capacite. Amém. E eu convido a juntos e juntas confessarmos a nossa fé no Trino Deus, que nos abastece, nos vivifica e nos salva diariamente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Enquanto nós cantamos o próximo hino, nós queremos recolher as ofertas e separar as nossas ofertas. As ofertas deste domingo são destinadas para a diaconia na ISLB, uma oferta nacional. Diaconia é uma ação de cuidado para com todas as pessoas, como resposta de fé ao cuidado que Deus tem por cada um e cada uma de nós. Para motivar, fortalecer e capacitar pessoas para a ação diaconal, é necessário formação e material para o estudo. E isso é possível por meio do dinheiro ofertado em gratidão por cada um e cada uma de vocês. Nossa gratidão pela sua dádiva que fortalece a diaconia comunitária.
Já nos encaminhando para o final dessa celebração, eu convido cada uma de vocês a se aquietar, a se colocar diante de Deus em oração e lembrar de tantas pessoas que sofrem, que carecem da presença de Deus, que estão isoladas, que estão sobrecarregadas, angustiadas. São tantas as dificuldades que nos cercam nesse tempo de pandemia e nós queremos orar pelas pessoas que necessitam de apoio, de ajuda e também da presença e da mão fortalecedora de Deus. Oremos. Querido e bondoso Deus, hoje temos a alegria e continuamos com tanta alegria em confessar que Jesus Cristo está entre nós e também transforma a nossa vida. Nós queremos olhar, interceder e pedir por tantas pessoas que sofrem e estão em situações complicadas em sua vida. Nos ajuda como comunidade cristã a testemunhar e ser alguém que conforte e esteja com as pessoas e ampara essas pessoas. Sê tu também, Deus, quem ampara, quem sofre todo tipo de violência. Oramos pelas pessoas que sofrem por luto, doença, solidão, opressão. Deus de misericórdia, oramos pelas autoridades, para que estas não se desviem daquilo que devem fazer para o bem do povo e também não desistam de lutar por aquilo que é justo. Deus de bondade, olha para o que nós temos guardado no nosso íntimo, nos nossos corações. Colocamos tudo que pesa e também todas as orações de intercessão, pedidos, súplicas e agradecimentos, sobretudo, Senhor, diante de Ti com a oração que Teu Filho nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ainda recebamos uma palavra de bênção. Que Deus seja contigo, seu Espírito guie teus passos, sua graça alente teu coração. Que sua palavra hoje proclamada seja praticada em tua vida e também na minha. Por Jesus Cristo, Senhor. Amém. Ide, portanto, permanecei na presença de Cristo e o servi com grande alegria. Servi também a Deus e ao próximo com muita alegria. Conte sobre as maravilhas desse testemunho, deste evangelho e também da sua vida para todas as pessoas. Abençoado dia, abençoada semana de trabalho, de lazer e também de cuidado. Fiquem bem, fiquem com Deus. Amém.